o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: um reino diferente. A grande missão da igreja, fazendo discípulo de todas as nações, anunciando Jesus, o Rei da Glória e o seu reino. O próprio Jesus, quando começa o seu ministério terreno, ele começa dessa forma e dessa maneira. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. E no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6,33, ele nos fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que todas as coisas que precisamos serão acrescentadas. Só que o reino de Deus é diferente. Aqui em Marcos 10:45, Jesus fala assim, que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. Estava tendo uma discussão entre os discípulos, quem seria o maior no reino de Deus? Posição humana, né? Disputa de prioridades, de posições. Nós, pela nossa natureza carnal, muitas vezes somos assim. Aí Jesus fala que no reino de Deus é diferente. Os dominadores do mundo, os governadores do mundo, os governantes do mundo, não são assim. No mundo, o maior domina o menor. Mas o reino é diferente. O reino dos céus é diferente. O governo humano é dominador. Muitas vezes é opressor. Mas o reino de Deus é diferente, porque o próprio Rei, Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Por isso, nos momentos finais com seus discípulos, ele lavou os pés, mostrando a posição da igreja de servir, de ser luz do mundo e sal da terra. O reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o fraco se torna forte. Olha a profecia de Joel 3:10. Diga o fraco, eu sou forte. No reino de Deus, o último é primeiro. Mateus 20:16, os últimos serão primeiros. O reino de Deus é assim, parece que é um reino de ponta cabeça. No reino de Deus, o humilhado é exaltado. Olha o que Jesus fala em Mateus 23:12. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. No governo humano, no sistema do mundo, o homem orgulhoso, vaidoso, ambicioso, ele gosta de se exaltar, gosta de se destacar acima dos outros. Muitas vezes, infelizmente, até na vida da religião acontece isso. O reino de Deus é diferente, porque você aprende a dar a outra face. Mateus 5:39. Amar o inimigo. Mateus 5:44. Tudo isso é diferente. E Jesus é um modelo. Por isso ele diz, olha, o Filho do Homem, que é o Messias é o desejado de todas as nações. É aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. O Messias, o Cristo, o Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Paulo fala em Filipenses 2:5 que deve existir em nós, como igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui, servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Por isso Jesus, contando a parábola das bodas, ele disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê?
porque isso para o homem não é fácil. Dar a outra face, caminhar a outra milha, perdoar, amar o inimigo, negar a si mesmo, entender que quando é fraco, aí que é forte. Então, muitas vezes, o homem tem muita dificuldade de entender as verdades do Evangelho. Aí Jesus fala isso: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para quê? Por que nós somos chamados? Por quê? Para que nós somos igreja, povo de Deus? Rapidamente, 3 serviços fundamentais da igreja. Primeiro, servir a Deus, através da oração, através do jejum, através do louvor e da adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, levando à casa do Senhor os dízimos, as ofertas, servindo ao Senhor com alegria. Ter uma vida de oração, de consagração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar de todo o coração, se alegrar em estar na presença do Senhor, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro, servir a Deus. Segundo, servir a igreja, a casa de Deus. 2 palavras aqui: diaconia e coinonia. A diaconia é o serviço que nós prestamos à igreja, através dos dons, através dos talentos, através do nosso tempo. É o serviço que nós prestamos, porque entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e cada um, como membro desse corpo, tem a sua função. Se é a diaconia, o serviço da casa do Senhor, do ministério do Senhor. E a coinonia, que é a comunhão entre os irmãos. Como Paulo explica em 1 Coríntios 12, o pé não pode dizer para o olho: olha, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Temos que estar em unidade, temos que estar em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o serviço a Deus, o serviço à igreja e mais um serviço. A igreja serve ao mundo. Serve ao mundo. Como? Sendo luz e sal. Luz do mundo e sal da terra. É o testemunho, é o evangelismo, missões. E não precisa atravessar o oceano para ser um missionário. Pode ser na sua rua, pode ser no seu local de trabalho, pode ser no meio da sua parentela. Então, para isso nós fomos chamados. E temos que entender que esse reino é diferente. Servimos a Deus, servimos a igreja, servimos ao mundo com o nosso testemunho. A igreja sendo luz do mundo e sal da terra, anunciando o reino de Deus. Mas é preciso compreender que esse reino é diferente. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra-chave, serviço. Mesmo sendo fraco, em Cristo eu sou forte. Mesmo sendo um dos últimos, um menor, um pequeno, os últimos serão os primeiros. Muitas vezes sendo perseguido e humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Mesmo que eu tenha que dar a outra face, caminhar a outra milha, tudo para a glória do Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você sabia? Paulo fala sobre isso.
E é uma verdade. Existe uma grande expectativa nesse mundo. Romanos 8,19. E a expectativa desse mundo é a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação do reino de Deus. O mundo está cansado das religiões. São muitas, são diversas. Várias doutrinas, muitos dogmas. Mas o mundo, ele quer ver a manifestação do Filho de Deus. Desse reino que é diferente. Pare e pense, e muito mais, Deus vai falar ao seu coração, para que possamos ser igreja, luz do mundo e sal da terra. Não apenas ir à igreja. É importante, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Mas mais que isso, eu não apenas vou à igreja, eu sou igreja, corpo de Cristo, edifício de Deus, pois Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, mas Deus habita no coração quebrantado e contrito. Assim, através da nossa vida, Deus vai manifestar o seu reino, e o seu reino é diferente. O fraco é forte, o último é primeiro, o humilhado é exaltado. E tudo isso com um propósito: glorificar o nome do Senhor. Para isso nós fomos chamados, que possamos viver essa verdade. Somos chamados e somos escolhidos. Que Deus fale ao seu coração em nome do Senhor Jesus.